Olá, bom dia para vocês que nos acompanham nas redes sociais dos Jornais do Paraná e Hoje News. Hoje saímos um pouco do Face na live e estamos estreando no Instagram. Então quem não nos acompanhava lá tem a oportunidade de nos acompanhar aqui também. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia para todo mundo. A gente entrou na Semana Santa, mesmo quem não é católico, não é religioso, não é cristão, acaba sentindo mudança, né? Acaba se envolvendo, porque é uma data também comercial, então não tem como a gente se alienar de tudo. Mas o mais interessante dessa semana parece que a gente sente as pessoas com uma vibração um pouco diferente, assim, né? Porque Páscoa remete à ressurreição, à renovação. É uma data com um simbolismo muito forte. Eu acho que talvez até maior que o do Natal, porque tem essa questão da esperança que a gente falou tanto na semana passada, né? Porque enquanto não tem esperança, a gente não consegue mudar muito o que está acontecendo. Você acha que essa vibração, ao contrário do que a gente falou semana passada, a vibração do medo e da tristeza, essa vibração de esperança, isso pode ajudar a gente, quem ainda não conseguiu virar a chave na semana passada, consegue virar essa semana? Sim. Essa virada de chave, na verdade, é uma decisão, né? É uma decisão. Independe do momento. Independente de qualquer coisa, é uma decisão. E muitas vezes a gente está tão tomado pela dor, pela desesperança, por esse movimento de que, meu Deus, tá demais, tá pesado. Às vezes, todo esse contexto do ano passado e do começo desse ano fragilizou as relações dentro de casa, talvez o casamento, talvez o relacionamento com os filhos, porque tá impactando como uma bomba atômica, né? Qualquer casquinha que estivesse aberta, parece que tá cutucando mais. Tá cutucando mais. E o que é? Eu gosto de frisar, eu sempre falo nos meus atendimentos, nas lives, nos cursos, que toda dor chama pra vida. Toda dor chama pra vida. E o detalhe é que a gente não tem, parece que espaço interno ou disponibilidade ou coragem, literalmente, para olhar dessa forma. Como que a dor chama para a vida? E vida para mim é paz, é alegria, é disponibilidade, é saúde, é poder sair de casa sem máscara. Felicidade, né? A gente remete muito, né? Felicidade. E aí o que acontece? O caos precede a ordem. E aquilo que não está ajustado é como se essa situação toda fosse um convite para que o ajuste seja feito. E isso está acontecendo de uma forma global, né? Global. Então, é um grande chamado para a vida. Mas as pessoas estão morrendo. As pessoas vão morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todas as pessoas vão morrer, mais cedo ou mais tarde. E cada pessoa que existe na face da Terra tem um destino. Só que, em relação a esse destino, nós temos o livre-arbítrio. E quando a gente escolhe olhar para a dor, e quando a gente escolhe fazer os ajustes que nos são solicitados, a gente pode mudar o destino. E a questão, quando a gente fala em morte, acho que não tem nada que nos faz perceber mais a vida do que a própria morte. Exatamente. Né? Não, é horrível, mas é sim um convite, né? Porque quantas vezes a gente percebe, a pessoa às vezes tá lá no momento e fala, nossa, olha como a vida é curta, né? Olha como eu preciso aproveitar mais. Isso, né? Sempre um convite. Então o que acontece? Precisa acontecer uma catástrofe na vida de alguém para a pessoa despertar para a vida? Precisa morrer alguém próximo para começar a validar os relacionamentos? Precisa passar por uma UTI e quase morrer para olhar para os outros diferentes e ser olhado de uma maneira diferente? Precisa realmente disso? Então, quando a gente escolhe viver de verdade, esse entorno mais, os eventos que acontecem no entorno, não desestabilizam tanto. Não desestabilizam tanto por quê? Porque eu escolho viver todo dia. Eu não dependo do externo para eu ter um estado de disponibilidade. Se tem uma porcaria acontecendo na minha vida hoje, eu vou falar, Deus, eu seguro na sua mão e eu vou passar por isso.
eu exercitei a minha fé de maneira nunca feito antes, desde 2019 para cá. Antes da pandemia, eu tive um despertar para minha espiritualidade, para minha fé, e quando chegou a pandemia, eu já estava um tantinho equalizada com o estado de fé. Tanto que em nenhum momento eu tive um medo forte. Eu tive um desconforto no começo e uma dúvida, na verdade, de o que ia se mostrar. Mas ao mesmo tempo eu tinha um estado interno tão disponível que eu falava pro meu marido, ele falava, meu Deus, ele estava desconfortável assim no começo. E eu falei, eu sei que tá tenso, mas eu sinto aqui dentro de mim uma coisa tão boa. E o que a gente experimentou aqui na minha casa, no contexto familiar? Tudo melhorou em 2020, 2021. O nosso relacionamento se fortaleceu, o relacionamento com os filhos se fortaleceu, a empresa do meu marido está indo bem, o meu trabalho eu tenho mais disponibilidade, porque eu escolhi num momento de dor, porque um momento de dor que eu tive foi em dezembro de 2019, eu tive uma questão de saúde, eu tive uma questão que eu não estava me sentindo disponível e eu falei, eu não aceito mais viver na indisponibilidade, eu não aceito mais viver uma vida mais ou menos, eu não quero mais isso pra mim. Aí quando eu falo, eu não quero mais isso pra mim, existe um estado atual, aquilo que eu estava experimentando naquele momento, isso que nós estamos experimentando nesse momento, e tem um estado desejado. Qual que era o meu estado desejado? Vibração elevada. Se eu tenho um ponto A e um ponto B, para eu chegar no ponto B existe um percurso. Tudo, presta atenção nisso, tudo o que me separa do ponto A até o ponto B precisa ser resolvido. De quem que é a responsabilidade de soluções, de pequenas soluções? Carla, resolve aí pra mim, eu quero melhorar minha espiritualidade. Arruma aí pra mim umas 2 semanas até eu chegar lá. Dá? Tem como? Tem como falar, Gra, me ajuda. O que a gente já está fazendo, aqui nessa parceria com a Carla, que ele está trazendo informação, já é uma ajuda que quem abrir os olhos e falar, eu vou ter uma experiência de fé renovada, vai encontrar recurso aqui para fazer grandes viradas. Sim. Só que não somos nós, não sou eu e não é ninguém. Não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente da república. E nunca vai ser. Porque a minha vida, ela depende só das minhas escolhas. Então, voltando lá atrás, quando eu disse, eu não aceito mais essa vida mais ou menos, eu não quero mais ficar em altos e baixos, eu quero ter uma experiência mais fluida na vida. Isso não significa que eu não tenho desafios. Eu sempre digo isso. O mesmo desafio que todas as pessoas estão experimentando em relação ao Covid, nós também, todas as pessoas estão na mesma. Então não tem como eu entrar numa bolha e não participar dos eventos. Eu participo com a minha vibração elevada. O que acontece então? Lá atrás eu estava passando por uma situação que me desconfortou e quando eu falei eu não aceito mais isso, fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, mas era para melhorar, tá piorando? Piorou. Eu estava com uma infecção que o remédio não fazia efeito. Eu tomava o remédio, melhorava 2 dias, voltava a infecção. Era uma reinfecção recorrente. Aí a minha médica falou assim, isso não é uma questão física e não é uma questão de tratar com um medicamento cartesiano, com um medicamento alopático. Você precisa resolver de outro jeito. E aí meu Deus, por quê? A consteladora aqui queria uma ferramenta mecânica para resolver a questão. E como faz então? Para resolver uma questão, a gente precisa usar todos os recursos. É claro que se tem um sintoma físico, eu preciso ir no médico, eu preciso
ter noção do que está acontecendo. Eu fiz todos os exames, e nos exames não tinha nada, exame de sangue normal, exame de vitamina normal, tudo normal. Só que a infecção não cedia, porque o meu problema não era físico, o meu problema era emocional. E todos os problemas físicos, inclusive o Covid, ele é amparado por um estado emocional. As pessoas que estão morrendo, a maioria das pessoas que estão morrendo é porque o Covid ativa um problema que a pessoa já tinha. Então, a sensibilidade que o vírus traz já vai para o rim, já vai para o pulmão. Pessoa que tem tristeza acumulada vai morrer mais fácil. Pessoa que tem medo acumulado vai morrer mais fácil. Rim é medo, pulmão é tristeza. Se a gente faz a leitura biológica do corpo, o medo está contido na parte do rim. A tristeza está contida na parte do pulmão. Quais são os dois órgãos que são mais atingidos a partir do vírus? E é importante também destacar que esse sentimento não é aparente, né? Não necessariamente a pessoa está triste, né? Para ela ter uma tristeza dentro dela, né? Um estado emocional que carrega a memória de tristeza, pode ser memória transgeracional. Então, assim, você pode falar, eu sou uma pessoa feliz, disponível, mas quando eu lembro do meu pai, mas quando eu lembro do que aconteceu com a minha avó, mas quando eu lembro do que aconteceu com a minha mãe, eu sou feliz, eu tô na vida, eu tô tocando minha vida, e muitas vezes essas memórias de tristeza e de medo não estão na nossa lembrança consciente. Então é muito mais delicado o percurso do que a gente pode imaginar. Então, eu aflorei aqui com um estado de indisponibilidade. Se eu tô com uma infecção que mesmo com o remédio não está curando, eu tô olhando para a vida ou tô olhando para a morte? Né? Tô olhando para a morte. A infecção me diz, eu olho, algum problema tá tendo. Eu olho para um outro lado, eu não olho para a vida. Mas, você é tão disponível para a vida? Eu também tenho memórias, assim como todo mundo. E assim como todos, eu preciso enfrentar o processo. E também está no percurso, né? Exatamente. Ela também não se transformou assim do dia para a noite, né? Acabou de contar que tinha um percurso para percorrer, né? Então, e hoje o meu percurso mudou. Hoje o meu estado atual, o meu estado desejado, ele é outro. E eu tô aqui no percurso para chegar nesse novo estado desejado. E eu tenho desafios também. Não tô com nenhuma doença, mas eu tô num processo aqui de chegar onde eu quero chegar. Porque eu tenho sonhos, planos, desejos, vontades. E são muitos. E eu tô bem feliz por estar no percurso. E não importa qual é o percurso. Pede pra ele não ligar agora. Ele tá ali embaixo no porão. Tem um funcionário trabalhando ali no porão. Então não importa qual é a situação, não importa, você tem a tua história, tem os teus objetivos, tem o seu... Meu objetivo é sarar do Covid. Olhe para saúde, não olhe para doença. O que tem aqui nesse estado desejado? Então eu de volta lá no meu trajeto. Eu estava no estado limitante, porque desde 2014 eu ensino Ho'oponopono, tá? Desde 2011 eu conheço, desde 2014 eu ensino Ho'oponopono. Milhares de pessoas já passaram por mim pelo Ho'oponopono. Milhares, sim, mais de 1000 pessoas já aprenderam Ho'oponopono através do que a gente organizou. E o que eu senti em 2019? Eu senti que eu tinha uma dualidade, onde eu experimentava uma fé absoluta nos momentos que eu estava compartilhando o conhecimento do Ho'oponopono, e eu experimentava uma fé bem rasa em outros contextos da minha vida. O que aconteceu? Eu não queria mais a instabilidade de ter fé só na hora que eu estava dando o curso, na hora que eu estava falando do Ho'oponopono, ou na hora que eu estava praticando o Ho'oponopono. Eu queria um estado estável aqui, de fluidez, de lidar com as coisas, o tempo inteiro na minha vida. Eu não tinha. Era como se eu
fosse duas. Era como se eu experimentasse dois personagens, um com muita fé e um com uma fé bem limitada. E eu enxerguei isso. E eu tenho quase certeza que quase todas as pessoas, ou todas que estão assistindo aqui agora, também têm essa dualidade, mas nunca perceberam. É que muitas vezes a gente usa desculpa, né? Ou a gente está sempre colocando uma desculpa. Então, quando você diz, por exemplo, que olhar para a dor, né, remete à vida, a gente não sei, parece que eu não vou fazer isso porque a dor não é minha culpa, né? Porque a dor veio de alguém e muitas vezes eu preciso abrir mão da minha razão porque eu estou sofrendo, isso, né? E para eu parar de sofrer, eu preciso abrir mão, né, do que me fizeram, né, do que me causaram. E aí eu não vou dar esse passo nunca, né? Perfeito. Da onde que vem a força de eu falar, quer saber? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Gra, mas é o Covid, não tem o que fazer, é muito maior do que a gente. Se cada pessoa, se cada um assumir aqui a responsabilidade por cuidar do próprio estado interno, se eu acordo de manhã e falo, Deus, atua em mim através de mim, eu me conecto com você e eu entro no estado de confiança, mesmo que para mim está difícil, eu vou segurar na sua mão e eu vou andar. Então eu respiro, acordo, levanto a minha cama. Com qual estado interno eu acordo os meus filhos? Com qual energia eu converso com meu marido? Com qual energia eu sirvo o café da manhã para eles? Presta atenção. Agora eu acordo e falo, que merda, esse Covid não acabou, podia ser um sonho de eu acordar e daí ter acabado, mas essa porcaria não acabou ainda e as pessoas estão morrendo, e daí eu acordo, levanto, vou lá, acordo meus filhos. Então, criatura, acorda. Mas isso também tem que ser autêntico, né? Não adianta você estar... Na verdade, no início vai ter que ser na marra vai ter mesmo, que ser na marra. Vai ter que ser na força mesmo. Vai ter que ser na decisão. E aquele estado interno está dilacerante e você vai pôr um sorriso na sua cara e você vai falar, Deus, eu não sei bem como, mas eu vou. Vamos fazer diferente. Eu não sei como, não sei de onde eu vou tirar força. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim lá no direct do Instagram. Ela viu uma publicação que eu fiz ontem que eu falei, pense no seu dia e observe onde você está disponível e onde você não está disponível. Percebe como é o seu comportamento quando você se distrai. E aí, se você percebe que não está conectado com Deus durante sua manhã, se reconecte, porque você só vai conseguir perceber se você se observar. Beleza. Foi uma postagem que eu fiz no Instagram ontem nos stories. Por quê? Porque eu acho que quanto mais clareza, mais as pessoas conseguem elevar essa vibração. Aí uma pessoa mandou pra mim assim, tá tão difícil, eu tô ferrada, tô acabada. Eu nem sei o que fazer, você fala dessas coisas aí, mas pra mim não funciona. Né? Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não perguntei pra ela isso ainda, mas a minha primeira pergunta pra essa pessoa seria, como é a sua relação com a sua mamãe? Como é a sua relação com o seu papai? Porque essa desesperança, ela forma uma desconexão. Essa pessoa não está na vida. Para a gente estar disponível para a vida e para se posicionar de uma forma funcional mesmo no caos, a gente precisa estar amparado pela energia que é a fonte da vida. Primeiro os pais, depois Deus. Existe uma hierarquia de conexão. Eu não consigo me conectar com o alto se eu não tiver literalmente no meu lugar em relação aos meus pais. Então, se a pessoa está completamente sem força, a primeira coisa que ela precisa fazer é mensurar como é se ela se vira para trás e olha para os pais dela, como ela se sente, o que ela sente, o que vibra em mim quando eu olho para minha mãe, o que vibra em mim quando eu olho para minha mãe. Não, eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, respeito a minha mãe. Então, para agora, imagine eles na sua frente e sente verdadeiramente o que você sente. Porque se você não tá com força para ir para a vida, tem resistência em relação aos pais.
E num primeiro momento, nossa cabeça, nosso intelecto quer ludibriar. Não, eu respeito minha mãe, respeito meu pai. Se perceba, se flague e deixa vir aquilo que é autêntico no limite máximo. Aquelas palavrinhas, né? Ah, mas olha, lembra que ela fez tal coisa? Lembra que fez tal coisa? Ah, minha mãe, ela nem estava aí quando eu era pequena. Minha mãe trabalhava. Minha mãe, ela só brigava com o meu pai. Mas ela só brigava. A minha mãe era uma boba. Eu tenho pena dela. Eu tenho pena. Isso tudo são objeções. Pena, crítica, desprezo. Ai, tipo, eu não tô nem não cheira nem fede. Tá lascado. Não tem solução. As pessoas que estão num processo que parece que a vida está andando e você sabe que elas são desconectadas dos pais, elas estão cavando um buraco que vai ser difícil de sair. Porque talvez tenha muito esforço para se manter nisso e a energia vai acabar. Uma hora não tem o que fazer. E se a pessoa não experimentar a consequência disso, dessa desconexão, os filhos, os netos, os bisnetos, todas as gerações que vierem antes vão ter que carregar a informação. O que eu quero dizer com isso? O estado de disponibilidade para a vida, ele vem da conexão com os pais. Eu já falei aqui numa live que eu fui num curso de Cosmic Power com a minha professora russa lá, que ela é um amor, ela é uma querida, mas ela é muito exigente. Ela é muito exigente. E eu disse pra ela, eu tô praticando, eu tô fazendo tudo certinho. E eu tô com dor, eu tô com esse desconforto no corpo. É comum isso? Ela olhou bem pra mim e falou assim, pode acontecer, mas não precisa. Porque a gente chama de catarse, né? Esse processo de dor, que precisa passar pela dor pra vir o renovo. Não precisa. Pode acontecer, mas não precisa. Quando ela me falou isso, foi uma chapuletada, assim, e foi ali que eu decidi que eu não aceitava mais, então, a dor. Falei, que merda. Eu falei, mas eu tô fazendo tudo certinho. Ela falou assim, não, você não tá fazendo certinho. Você não tá nem fazendo a meditação certa. Aqui, tô olhando pra você, tô vendo tua cara. Daí foi um choque, porque na minha ideia, na minha percepção, eu estava fazendo tudo certo. Então, gente, sai desse lugar que a Carla falou antes. Não é culpa minha, porque eu estou fazendo tudo certo. Observa, o certo, ele só é validado pelo resultado. Então, se o resultado não está sendo aquilo que você quer, é porque não está certo. Acorda! E a gente costuma colocar o certo dentro da nossa, do nosso conforto ali, né? Ele é certo desde que ele me agrade, né? Porque se não me agradar, daí ele não é tão certo. Aí, Carla, olha o que essa pessoa me falou, essa minha professora. Ela falou assim, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, gente, eu tô abrindo aqui a caixa preta, tá? Não, a gente precisa ver que você é humana. Ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, ó, você não se ama e você não ama os seus pais. Daí eu falei, o quê? Fazem 15 anos que eu me conecto com os meus pais nas constelações. Fazem 15 anos que eu tô nesse processo de cura, você tá me dizendo. Eu não falei pra ela, mas... Veio tudo dentro, né? Parou aqui, né? Eu não falava, mas as lágrimas escorriam. As lágrimas escorriam. Por que eu tô falando isso? Porque a vida é um processo. Não significa que a minha vida não estava boa. Significa que eu queria mais. Quando eu quero mais, eu tenho que, de novo, lidar com tudo que me separa do estado que eu desejo. E se você olhar para a minha vida, se cada uma olhar para a minha vida, ela sempre foi boa. Sempre a minha vida foi boa. Eu nunca tive um período da minha vida que eu não tive apoio das pessoas, que eu não tive disponibilidade, nunca me faltou nada. Só que os meus buracos eram emocionais e não materiais, né? Beleza. Ela olhou pra mim e falou, você não se ama e você não ama os seus pais. Aí eu desmoronei. Eu falei, como? Fiquei pensando, né? As lágrimas começaram a escorrer. Ela olhou bem pra mim e falou assim, olha pra você.
Você é uma mulher bonita. Você se dedica. Se olhe com amor. Aí mais lágrimas escorrendo no meu rosto. E aí eu percebi, foi aí que eu percebi que eu precisava fazer algo importante na minha vida para eu ir para o próximo estágio. E se cada um que estiver ouvindo essa live decidir isso hoje, cada um vai experimentar uma virada, ou vai ser o passo para a virada. Eu falei assim, se eu não estou conectada comigo mesma, se eu não estou no alto amor verdadeiro, e é claro que se eu não estiver no alto amor verdadeiro, eu estou distanciada dos meus pais, porque não tem como, eu sou os meus pais. Então, para eu estar inteira e para eu ter alto amor, eu preciso ter aceitado os meus pais no meu coração primeiro. Se eu não me aceito, eu estou falando assim, vocês não foram suficientes. Se vocês tivessem me feito direito, eu ia ser mais inteira. Me fizeram bem feito. Né? E aí eu falei, que merda, o que eu preciso entender ainda? Aí veio a infecção. Esse daí foi antes da infecção. Aí veio aquela infecção recorrente que eu não conseguia dar conta. Tomava remédio, não curava, tomava remédio, não curava. E aí a minha doutora querida, ela falou pra mim assim, depois de a gente tentar várias coisas, ela falou assim pra mim, a frase, tá? Presta atenção, anota essa frase. Vai pra casa, senta, respira e diz assim, eu sou filha amada do Pai. Eu sou filhinha amada do Pai. Eu me emociono quando eu lembro disso, porque ela me falou isso, pareceu tão longe de mim. Eu falei, eu falar uma frase dessa? Não conseguia falar a frase. Eu pensava em como que eu ia dizer isso e eu não conseguia. E foi a E era pra falar sozinha, nem era pra falar pro pai? Filhinha amada do papai. Sim, mas era pra falar Deus, sozinha, assim, você não precisava falar na frente de ninguém. Não, era pra, né? Era pra ela, assim, ela me deu uma receita, ela pegou o prontuário médico colocou de lado e pegou um outro papel e falou assim, eu vou te dar uma outra receita, você vai dizer isso, vai afirmar isso. Eu sou filhinha amada do Pai. Meu Deus, aquilo me quebrou de um jeito. E aí eu entendi, quer dizer, eu não entendi tão rápido, né? Eu comecei a entender que, na verdade, eu estava separada de Deus. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Pergunta do dia. A pergunta que não, né? A pergunta que não quer calar, por quê? Porque as memórias de culpa e de não merecimento ainda vibravam em mim. E ainda vibram. E é importante falar isso, porque memória de culpa não é a mesma coisa de sentir culpa, né? Tipo, eu não tenho culpa disso. É diferente de ter memória de culpa. Então, eu sempre falo de 5 memórias que são a memória raiz, que elas motivam todas as outras. O medo, a culpa, o julgamento. Medo, culpa, julgamento. Escassez. A escassez é a última. Tem mais uma aqui. Medo, culpa, julgamento. Raiva, não? Medo, culpa, julgamento. Rô, lembra aí. Me ajuda aí. Medo, culpa, julgamento, escassez e... Tem mais um. Mas eu lembro que se vocês quiserem saber, eu Essa memória é apagada por enquanto. Daqui a pouco ela acorda. É importante. Ela já acorda. Né? Então, são 5 memórias que são importantes. Que é a mais raiz, é a escassez. Porque todas as outras chegam na escassez. Porque se eu tô com medo, eu tô com escassez de amor. Se eu tô com culpa, eu tô com escassez de amor. Se eu tô no julgamento, todas as outras, elas vão pra escassez. Então, a escassez é a mais que tá lá enraizada. Também alimenta todas as outras, né? Alimenta todas as outras. Então, como era a pergunta mesmo? Por quê? Por quê? Bem difícil perguntar. Aí eu falei, é por causa da culpa e do não merecimento. Aí a Carla falou, mas pode ser que não esteja na consciência, pode ser que eu não me sinta culpada, mas eu carrego uma memória de culpa.
As pessoas que, por exemplo, presta atenção nisso que me veio agora. Os meus pais casaram porque a minha mãe engravidou. E aí o casamento dos pais foi uma merda. De quem é a culpa? Aí você sabe. Não foi minha culpa. A culpa já está introjetada como uma memória. E os seus pais, eles não têm culpa da culpa que você carrega. Porque se você está me ouvindo e você já for grandinha, a tua vida é a tua responsabilidade. Então eu devolvo para o meu pai e para minha mãe a responsabilidade deles e cuido do efeito daquilo em mim. Isso é um processo, parece simples, né, que eu estou falando aqui. Acorda, já começa a verificar o que precisa ser ajustado. Acorda e já vai fazendo os ajustes. Não espera mais uma merda acontecer na sua vida para você começar a pegar suas próprias pernas e percorrer um percurso de solução. Na verdade, tudo depende da gente, que você falou no começo, né? Não adianta que ninguém vai fazer esse percurso por você. E mesmo que faça, não vai resolver, né? Eu acho que é uma questão de... As promessas não caem nas promessas de conto de vigário, só depende de você. E a gente fazer promessa também ajuda? Uma coisa que você falou bem interessante aqui e que faz muito sentido quando você fala assim, por exemplo, você não ama os seus pais. Inocente. Não, mas eu amo meus pais. Mas aí quando fala você não se ama, esse você não responde, né? Você responde, não, eu amo os meus pais, mas não se defende do você não se ama. Isso. E não tem como você amar seus pais se você não se amar, porque você é fruto dos seus pais. Você é os seus pais. Então, isso é importante. Eu só queria deixar um recado antes. Quem quiser mandar algum comentário, mandar uma dúvida, mandar uma pergunta, aproveita que a Silmara hoje está aqui. Tá ligada ali, vendo as perguntas. Isso, e ela vai ler pra gente. Então, de repente, a gente toca no assunto, não é exatamente o teu e não fica claro, manda, aproveita, tá? Por isso que a gente até migrou pro Instagram, por causa dessa facilidade, né? Voltando a falar daquela questão da dor e tal. Enquanto você não admite que é você quem vai mudar, que é você quem sente, que é você quem tem que fazer, independente de quem foi que inventou e botou o bendito do Covid na nossa vida, isso não vai mudar. Então, aí vamos falar só um pouquinho da memória, que eu já quero chegar nesse movimento de ir para ação de novo. A memória de não merecimento é tudo aquilo que eu não tenho, ou é porque eu estou no percurso e logo eu vou ter, e eu estou feliz porque eu estou no percurso, ou eu tenho uma memória de não merecimento que me segura de ter. Porque não faz sentido, porque eu consigo tantas coisas e exatamente isso eu não dou conta. Eu ganho dinheiro, o dinheiro flui na minha vida, mas eu não consigo concretizar. Sabe quando é uma coisa que não tem lógica? Então tem uma memória que te segura. No nível, essa memória é o não merecimento. No meu caso, eu tinha memória do não merecimento e de culpa. Como que uma pessoa culpada ou uma pessoa que não merece vai se conectar com os pais? Eu posso amar os pais, eu posso ter uma relação linda com os meus pais, só que a memória do não merecimento me separa. Então não é uma questão do tipo de relacionamento que isso você tem. Isso não é consciente, né? Então, qual que é o recado hoje? Se o resultado da sua experiência hoje não é aquilo que você gostaria, independente do externo, porque tem muita gente bem apesar do Covid, tem muita gente feliz, tem muita gente experimentando a vida, tem gente que perdeu pessoas, mas que tá dando a volta por cima e que tá tocando a vida, porque a gente não tem poder sobre a morte dos outros, a né? gente precisa pode ter duas escolhas, né? Ou vive ou morre, né? Ou aceita, ou uma parte fica morta junto, né? E isso não é o adequado. Vá pra vida enquanto você tem vida. Então, eu preciso saber o que eu estou experimentando agora é o adequado? Aí eu falo, não, o que eu quero é mais felicidade, mais disponibilidade, mais dinheiro, uma casa melhor, quero ter saúde melhor. O que eu quero? Então, beleza. Beleza, quer também? Beleza, não precisa mais. Beleza também. Tudo que você quer. Não está na sua experiência do aqui e do agora. O que em mim bloqueia não ter isso? Não, Gra, não é eu, porque o meu marido, ele não me ajuda, porque os meus filhos me dão muito trabalho,
porque eu o até Covid, faço, né? blá, 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 blá. Então, o marido, os filhos, o Covid é uma boa de uma justificativa e uma boa de uma desculpa para você manter no estado limitante, não aquilo que você experimenta. Não, mas como eu vou resolver? É fácil resolver. Porque eu não sei dizer exatamente o que você tem que fazer, mas no momento em que você fala, eu desejo isso e eu vou me movimentar. Então, eu tô aqui e tô reclamando. O que eu quero mesmo? Isso. Se eu continuar aqui reclamando, eu não tô voltada para aquilo que eu quero. Eu preciso voltar ao meu olhar, porque eu tenho mais daquilo que os meus olhos, esses e esses olhos, veem. Se eu tô reclamando, resmungando, criticando, resmungando porque tá tudo uma merda, vai continuar uma merda. Se eu falo que eu quero mesmo é isso, eu me volto. Aí, se você dá o passo, Deus põe o chão. Se dá o passo, Deus põe o chão. Se você se conectar com o Criador todo dia e falar, Deus, me alinhe com aquilo que eu preciso. Deus, põe luz aqui nessa estrada, que eu vou dar os passos. E eu vou com coragem. O negócio funciona. Não do dia pra noite, né? Tem um processo. Às vezes, se você se posicionar, você vai experimentar um efeito e um resultado instantâneo. Só que talvez você não esteja observando os micro resultados. E aí você quer aquilo, mas você não está dando valor para o percurso, para os micros resultados. Você só quer aquilo. Não tem aquilo, então está reclamando. Observa. Não, e aí acaba desistindo, né? Porque daí você fala, não, mas eu não consegui aquilo lá, né? Falaram que eu ia ter, e aí eu não consegui, aí eu desisto e volto. A Sil tem uma... A Sil tá pedindo, não, você tá querendo ir no banheiro. Creuza Aquino, ela tá pedindo como lidar com a memória de otimismo. Como lidar com a memória de otimismo? Como ter memória de otimismo, será? Como virar a chave para o otimismo? Quem fez essa pergunta? Quem perguntou? Creuza Aquino. Creuza, você quer saber como ativar a memória do otimismo ou sair da memória do não otimismo? Eu não entendi a pergunta. Ou tem muito otimismo e quer ser um pouquinho mais pessimista. Porque o otimismo, ele não é uma memória, é um estado. Tem bastante gente falando aqui sobre o vitimismo. Vítima, não era essa? Essa é o Obrigada, vitimismo. gente. Obrigada, O pessoal que tá na live é quem me segue. Ó. Vitimismo, culpa, medo, julgamento, vitimismo e escassez. Ai, sim. Ela falou aqui vitimismo, então acho que ela como foi sair confundido, né? Como lidar com essa memória do vitimismo. Isso, com otimismo. Com otimismo. Então, mas aí quando a gente percebe que tem uma memória de vitimismo, e olha, a gente tá falando do tema, a gente tá falando do vitimismo, quando a gente não assume a responsabilidade, tá no vitimismo. E a palavra não saía, você percebeu? Então o que acontece? É o transe da maioria. Então, isso que eu ia falar. Eu acho que o passo mais difícil é a gente se enxergar como vítima, né? Porque... eu não sou vítima, exatamente. Né? A gente tá o tempo todo reclamando de tudo, se fazendo de vítima, se sentindo vítima, mas não é assume vítima. que é vítima. Acho que esse é um ponto então, difícil. E, inclusive, chega a ser uma ofensa, né? Claro. Chegar pra você e falar, sai desse Sai vitimismo. desse vitimismo, o que você tá achando? Eu, vítima, onde? Né? Perde até amizade, gente. Precisa abrir mão da razão, a Carla falou antes, né? Abrir mão de ter razão sempre. Se você está no meio do problema, o problema é seu. É seu e é de todos os envolvidos, mas você precisa fazer a sua parte, a parte que te cabe para você ir para um outro estado. Então, de novo, lá atrás eu tive essa percepção. Você não se ama, você não ama seus pais. Não fazia sentido o que aquela professora tinha me falado. Por quê? Porque eu me amava. E eu amava os meus pais tanto quanto eu amo agora. Só que o que significa que ela disse quando ela disse você não se ama e não ama os seus pais? A memória que vibrava em mim do não merecimento não permitia que o efeito do amor acontecesse, por mais que eu estivesse conectada. Aí eu vim embora do curso, fiquei com aquilo assim, entrei naquela
vibe ruim e veio a infecção. Aí uma pessoa aleatória, que no caso não é aleatória, porque foi eu que escolhi a minha médica, querida. Eu escolho as pessoas com quem eu me conecto, e vocês têm que escolher também. Ela foi tão preciosa, porque chegou uma hora que eu falei assim, não é mais não é nesse nível aqui físico, é no outro nível, vamos deixar isso pro lado, vamos tratar outra coisa. E ela me disse, diga, eu sou filhinha amada do Pai, né? Falou pra mim fazer meditação, falou pra mim, eu achei aquilo esquisito, não conseguia fazer, porque eu não conseguia assumir que eu era... Daí que eu descobri que a memória que me separava dos meus pais era o não merecimento e a culpa. Porque se eu não consigo me conectar com Deus, numa conexão plena, com todas sabe as ondinhas do Wi-Fi lá? Com todas as torrezinhas disponíveis, é porque tem não merecimento, porque tem culpa. Em qual instância? Não importa em qual instância, não importa se é memória pessoal, se é memória familiar, se é memória transgeracional, não importa se foi de uma história dos seus pais, não importa se foi porque você se sente culpada porque seu pai casou com a sua mãe, não importa. O que importa é que você descobre que tem uma memória te limitando. O que faz daí? Limpa. Ho'oponopono, processo. Faz Ho'oponopono e não resolve. Vai buscar outro recurso, vai constelar, vai adquirir conhecimento, vai se conectar. Só aqui nessa sala tá eu, a Carla, a Rô. A Rô trabalha com essas questões profundas de relacionamento. A Carla já tem a percepção, a jornada dela, não está na área da terapia, mas ela tem conhecimento. Vai e acessa aquilo que você precisa. E todas as lives, gente, tem quase 2 anos de live semanal, todas disponíveis para acessar. Não tenho dinheiro para fazer constelação. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Uma pessoa que não tem dinheiro para fazer uma constelação precisa se dedicar ao máximo que ela conseguir de conectar com os pais e tem que parar de gastar com besteira e começar a investir o seu dinheiro numa coisa que vai trazer paz, estabilidade, né? Não uma estabilidade emocional, uma estabilidade de outra coisa, tá? Vai trazer recurso, vai te liberar para o sucesso. É muito barato. Uma constelação é muito barato se a gente for ver o efeito que ela vai fazer na vida das pessoas. Mas 400, 500, 800, R$1.000 uma constelação, tem de todos os valores, tá? Tem até de R$100, se você precisa se conectar com aquilo que conecta com você. Só se disponibilize, porque o dinheiro, ele vem. Eu tenho eu e a Rô, desde que a gente se conectou há vários anos atrás, a gente tem uma disponibilidade. Se a pessoa não pode pagar o valor da constelação, ela precisa vir negociar, por exemplo. Né? Não é que a gente vai fazer de graça, porque não tem isso. Trabalho de graça não funciona. Né? É outra ajuste que as pessoas precisam fazer. É preciso ter uma compensação. Tá? Eu já troquei constelação por várias coisas. E tem vários clientes meus que têm um trabalho, que têm um serviço, que têm uma loja, que tem coisas que eu preciso, e a gente pode se trocando. O importante é solicitar, né? O importante é solicitar. Então, assim, quem não sabe solicitar precisa de ajuste com a mãe. Quem não sabe se movimentar para ir buscar aquilo que precisa, tem ajustes com o pai. Então, gratuita pai e mãe? Em qual instância? A gente não sabe da onde que eu ia acreditar que eu estava separada do meu pai e da minha mãe. Da onde que eu ia acreditar que eu não... Ela falou assim, você não ama seu pai e sua mãe. Aquilo foi uma chapuletada na minha cara, porque eu falei, mas eu amo sim. Então por que não tem efeito? Se amasse mesmo, tem resultado. Não é que eu não amava, eu estava desconectada. Então tem que descascar essa cebola. Você até já sabia de tudo isso, né? Vai sair lagriminha dos olhos. E você já sabia de tudo isso, né? Quer dizer, não era uma coisa nova. A questão da criança lá falando sobre o vitimismo,
Então, acho que a importância é saber que tem uma memória de vitimismo. Acho que isso se ganhou seu dia, porque como é difícil a gente se olhar como vítima. Você mesmo disse que tinha, né? Se sentia que era vítima, né? Mas claro, eu falei pra minha prof assim, eu faço e não funciona. O que eu tava ali expressando? Vitimismo. Né? Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter coragem para vomitar para fora aquilo que é a minha dor. Porque se eu fosse pensar na minha... Como que é do juiz lá que eles falam que ele pensou do Sérgio Moro, que ele quis cuidar da sua... sim, da sua biografia. Se eu fosse pensar na minha biografia, eu não ia falar na frente de 400, 600 pessoas a minha dor. Eu não ia me expor, porque o que as outras pessoas iam pensar de mim, uma terapeuta de tantos anos, que contribui para a vida das pessoas, ir lá e falar que não estava funcionando, né? Então eu tive que abrir mão e eu tive que solicitar aquilo que eu precisava. E assim, se eu tivesse ido com embora certeza daquele seminário... não era a resposta que você esperava, né? Claro que não, eu acho completada na minha vida. Se eu tivesse ido para o seminário e não tivesse perguntado, eu teria travado naquele movimento ainda e eu estaria ainda naquela dor. E as coisas não iam funcionar. E é mais um tempo até conseguir sair daquilo, né? Até porque você estava disponível, né? Disposta a sair disso. Então, aí o que acontece? Sarei porque eu fiz a pergunta? Não, eu mergulhei na dor. Aí a dor me chamou para a vida. A dor me chamou para a vida. Então, cada vez que a gente faz um percurso e que a gente decide, eu vou fazer aquilo que é preciso ser feito, não importa o que me doer. E vou pagar o preço. Vou pagar o preço. E aí eu não sosseguei enquanto eu não solucionei. Eu chegava para trabalhar e falava pra Rorô, que merda! Ela estava comigo diariamente nesse percurso. Eu tinha que tirar força de um outro lugar para continuar atendendo, para continuar contribuindo, para continuar sendo assertiva no meu trabalho. E ao mesmo tempo eu estava acabada por dentro. Só que sabe o efeito da borboleta que precisa passar pela dor para abrir as asinhas? O efeito da fênix que precisa, né? A águia que tem que arrancar as unhas para crescer coisa nova. Então, cada desafio do nosso percurso é um processo de renascer para a vida. Então aproveita essa semana, que é a semana da Páscoa, a Semana Santa, e pensa, o que em mim precisa ser eliminado, o que precisa morrer para que o novo possa aparecer, o que precisa morrer para dar lugar para o novo, porque só vai ter lugar para o novo se eu conseguir olhar para mim e falar assim, o que eu preciso resolver, qual questão eu preciso resolver, o que está no meu alcance. Olha para a sua vida e fala, eu quero assumir a responsabilidade pela minha vida. Meu marido é assim, mas tudo bem. Meus filhos estão me dando trabalho, mas tudo bem. No meu trabalho tá desafiador, mas tudo bem. Com tudo isso, o que eu posso fazer? Onde eu posso encontrar força? Lá em cima. É a primeira coisa, lá em cima. Segundo, é você, apesar de toda a dor, assumir que você pode segurar na mão de Deus. Porque eu não conseguia dizer, eu sou filha amada de Deus, sou filhinha amada de Deus. Não cabia para mim. Mas essa é a verdade, é a minha verdade e é a verdade de todas as pessoas. Não tem distinção. Deus não fala assim, eu vou amar a Carla, vou amar um pouquinho a Rô e um pouquinho menos a Sil. E a Gra, acho que eu não vou amar, não. Não tem isso para Deus. Mas Deus, eu sou pecadora. Gra, eu sou pecadora. Gra, eu fiz um aborto. Gra, eu maltratei minha mãe. Gra, eu enganei as pessoas. Deus, ele tem um movimento. Se você solicita ele está disponível. Se você não solicita, ele não vai se meter na sua vida. Ele está disponível para aquele que está disponível para ele. Aquele que erra pode falar assim, sim, eu errei e agora eu vou seguir um caminho reto.
E Deus vai dizer, sim, meu filho, vai e não peques mais, vai destruir tua vida. Então precisa ter coragem para sair desse estado limitante. De novo, o nível de conexão é mensurado pelos seus resultados. Se os resultados não estão bem, vá fazer aquilo que você precisa fazer. E isso, gente, não precisa ser sozinho esse percurso, porque muitas vezes não é fácil mesmo, né? Você mesmo disse que você mergulhou, né? Aí de repente a gente tá lá, tendo uma vida mais ou menos, mas era mais ou menos, né? Aí você tem uma vida só ou menos, não tem como, né? Você precisa buscar ajuda. E é importante entender uma coisa, muito importante, entender algo. Tem que ser o de cabo, será assim? Tá acabando a bateria do celular? Que horas são? 11h58. Já vai acabar. Precisa encerrar. Se ele parar, você só clica de novo, porque ele vai falar pouca energia, daí tem que só liberar. Tem uma coisa bem importante. A gente tem duas opções na vida. Permanecer onde está ou ficar olhando para o pior. Se você olha para o pior, o máximo que vai acontecer é você morrer. Você vai olhar tanto para o buraco, você vai bater a cara no chão e vai morrer. Morreu, acabou esse estágio aqui, né? Essa vida aqui. Você não sabe o que acontece depois, literalmente, mas cada um tem a sua percepção e isso A gente vai descobrir. Vai descobrir quando vai acontecer. descobrir. Só que pra cá tem um limite. Eu vou olhar pro chão, olhar a cara no chão e vou me esborrachar e posso até morrer. Pra cá, não tem limite. Se a minha vida é só assim, mas você não está satisfeita com a sua vida, você tem um relacionamento bom, você está bem com seus filhos, você está profissionalmente andando, o que você quer mais? Cara, eu quero tanta coisa. Porque eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero fazer mais cursos, eu quero aprender mais, eu quero contribuir mais, eu quero deixar a minha marca no mundo e eu quero morrer em paz. Hoje, se eu morrer, eu já morro em paz, porque eu já sei que eu contribuí. Antes eu tinha dor de pensar em morrer porque eu não tinha feito algo de bom com a minha vida ainda. Só que não era contribuir e impactar as pessoas. Eu não tinha feito algo de bom para mim, a minha dor era em relação a mim mesma. Quando eu começo a curar o meu emocional, o meu interno, o transbordo, ele acontece sem esforço naturalmente. Então, hoje, se viesse Covid e eu morrer, porque eu já passei o Covid e não morri, não foi, mas dizem que tem outras possibilidades, eu nem quero me aprofundar nisso também. Eu tô indo pra vida. E se eu morrer, eu fiz a minha parte já, eu tô tranquilíssima. Eu morro em paz. Eu acho que a melhor maneira da gente honrar todos os mortos é fazer algo bom com a nossa vida. Exatamente. Então, Gra, eu tô com muita dor porque os meus morreram. Se você, ou meu pai, ou minha mãe, eu perdi uma pessoa querida, se essa pessoa pudesse te falar algo, ela ia falar pra você, fique aqui chorando as pitangas, ou ela ia falar, vai cuidar da sua vida, vai ser feliz. O que essa pessoa te diria? É simples, porque é isso. A melhor maneira de honrar quem já se foi é fazendo algo de bom com a vida. Só que daí vem o quê? Um diabinho chamado culpa. Como eu vou ser feliz com essa desgraça? Abandona o vitimismo e a culpa e se conecta com Deus. Deus está disponível para todos na mesma medida. O que muda a experiência é aquilo que você se disponibiliza para ter. Eu não sou mais privilegiada do que ninguém, não sou melhor nem maior, nada mais do que ninguém. O que muda hoje, meu estado interno, é o tanto que eu disse sim lá pra cima. Virou religiosa agora? Vai virar pastora? Não, porque não se trata de religiosidade. Se trata de fé, se trata de disponibilidade. Se de repente não ficou bem clara a resposta aí, Creuza, insiste, tá? Quarta-feira, semana que vem, a gente tá A Creuza já é conhecida. Ela já é aluna que não é mais caloura, ela é veterana. A gente precisa ouvir de várias formas diferentes para fazer sentido. Eu sou a prova viva daqui, né, Rosana? Gente, obrigada pela companhia.
assistindo. Quarta-feira a gente está aqui de novo, tá? Muito obrigada. Feliz Páscoa para todo Desejo mundo, uma gente. linda renovação para todas as pessoas e que vocês se conectem com o alto e escreve a frase: eu sou filha amada do Pai. E diga: Deus, eu reconheço, eu começo a reconhecer o seu amor. É diferente dizer: eu sei que Deus me ama. Todo mundo sabe, né? Agora diga assim: eu me sinto amada. Faz o teste, só para você ver a diferença. E lembrando, ó, deixe morrer o que não serve mais. Aproveita o processo de renovação, ressuscitação e quem sabe nasce algo muito, muito melhor aí. Com certeza. Beijão, Beijos. gente. Até.